Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 27ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 5, Jesus, o sacerdote celestial da Nova Aliança. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é o mediador da Nova Aliança, que está em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 22. Quando o autor escreve, por isso mesmo, no início do versículo 15, remete-nos aos versículos 13 e 14, que fez uma comparação entre o sacrifício da primeira aliança e o sacrifício de Cristo. Ambas as alianças foram ratificadas com sangue. A primeira aliança firmada no Sinai foi selada com sangue de animais. Está em Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8. E a nova aliança foi firmada com o sangue de Jesus Cristo. Está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28. A nova aliança nos proporciona uma nova posição perante Deus e um novo coração. Olhando para o passado, para contemplar o que Cristo fez por nós, observamos 4 solenes verdades que se destacam no texto que iremos estudar hoje. A primeira verdade: Cristo é mediador da nova aliança. É uma solene declaração, um solene propósito e uma solene oferta. Segunda verdade: Cristo é o testador que tem preciosas riquezas para o seu povo. Vimos o conteúdo do testamento, a pessoa do testador e a morte do testador. E a terceira verdade é que a primeira aliança foi sancionada com o sangue tal qual a segunda. A quarta verdade é que a purificação da primeira aliança era feita com sangue tal qual a segunda através do sacrifício superior de Cristo. Essas verdades demonstram o significado da morte de Cristo no seu papel de mediador entre Deus e o homem e torna claro que entraram num santuário melhor e fizeram uma oferta mais completa, que é Ele mesmo. Essas verdades concluem o argumento doutrinário principal do autor. Veremos, portanto, por que o sangue de Jesus é o selo da nova aliança e torna certa a realização da herança prometida. E por que a alma purificada, passando a prestar um serviço novo e espiritual, necessita de uma nova aliança. Este é o assunto da nossa aula, destacando o mediador do Novo Testamento e a aliança ou testamento ratificada com sangue. Mas antes de começarmos a nossa aula, temos que dar os nossos recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. Digitem lá, hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula, e vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de começar a nossa aula? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos os nossos corações, que é a fonte dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, para que, mediante a sua graça, nos ajude a compreender a importância da função do mediador que Cristo exerce entre nós e o Senhor, e quão necessário foi o sangue de Cristo derramado para que isso se concretizasse e a nova aliança fosse estabelecida. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. O mediador da nova aliança. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 22. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez,
pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isto, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e ensopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vimos nos versículos 15 a 22 do capítulo 9 de Hebreus o sangue da nova aliança. O autor destaca os benefícios do sangue expiatório de Cristo que advém ao povo de Deus em um Novo Testamento. E esses destaques são o mediador do Novo Testamento, a aliança ou testamento, a aliança ratificada com sangue. Esses destaques nós vamos comentar cada um deles agora. Vimos que o sangue sacrificial de Jesus teve seu resultado em uma redenção eterna, que purificou a consciência de pecado. E isso foi possível porque a expiação foi realizada por uma pessoa sem pecado, que por natureza pertencia ao Espírito Eterno. O sangue de Jesus é o selo da nova aliança, que torna certa a realização da herança prometida. E a alma purificada, passando a prestar um serviço novo e espiritual, necessita uma nova aliança. O escritor passa do estudo do sangue expiatório de Cristo para os benefícios dessa expiação, que resulta ao povo de Deus um novo testamento. Sendo assim, falaremos da nova aliança. O autor já examinou o assunto da intercessão de Cristo em conexão com a melhor aliança estabelecida sobre as promessas melhores. Agora ele apresenta a intercessão em conexão com a herança que Deus prometeu ao seu povo. Trata-se de mais um passo no progresso da exposição do autor. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, e a herança, portanto, tem de ter a sua mediação. Lemos que Jesus fez um testamento de sua herança, e tendo morrido, tornou-o operante. Ele ressuscitou para tornar-se o executor de seu próprio testamento, estando ainda vivo. O seu povo se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Vimos isso lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17. Que maior segurança poderia ter concedido aos herdeiros da promessa do que o próprio testador levantar-se dentre os mortos para fazer-se cumprir o seu próprio testamento? Isso é incrível, né? Vejam só, o propósito da obra intercessória apresentado nesses versículos é muito mais amplo e apresentaremos agora de forma sucinta. Primeiro, a nova aliança, o Novo Testamento, é a execução da herança original prometida a Abraão e a sua descendência. Paulo tornou claro que essa descendência é Cristo. Dei uma lida lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 16. A aliança é nova por causa da novidade e eficácia que Cristo lhe conferiu. O que é chamada de primeira aliança é uma alusão à aliança mosaica, que foi estabelecida 430 anos depois do tempo de Abraão. Dei uma lida em Gálatas capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Paulo nos lembrou que foi adicionada por causa das transgressões e que visava servir-nos de mestre-escola para levar-nos a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Segundo ponto, lemos que essa aliança foi selada com a morte de Cristo, que foi vicária, e pôs em vigor o Novo Testamento, porque foi um resgate completo e perfeito. E por último, o terceiro propósito desse resgate é que estendeu-se aos pecadores do Primeiro Testamento. A expressão por remissão ou redenção das transgressões ou pecados refere-se ao primeiro concerto, tornando claro que todo o passado, o presente e o futuro descansam na obra redentora de Cristo sobre o Calvário. Sem a sua mediação, não haveria herança eterna, nem povo chamado para recebê-la. A obra redentora de todas as eras tornou-se possível mediante o sangue derramado de Cristo como sacrifício expiatório, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A aliança ou testamento. Apresentada nos versículos 16 e 17 é uma declaração geral, a qual se seguirá uma ilustração específica extraída pelo autor sobre o sacrifício inaugural da antiga aliança. Há uma ideia hebraica que sustenta
que os sacrifícios que acompanhavam a aliança eram meramente representativos das partes contratantes. Quando a aliança era ratificada e a vítima morta, cada uma das partes dizia virtualmente: com respeito a essa transação, o meu desejo vivo e livre-arbítrio já não existem. Nesse assunto, sou tão impotente para retirar-me ou retratar-me como os mortos. Outra explicação para a ideia dos versículos lidos é que o autor parte do sentido de uma aliança e esbarra para o de testamento, a qual nos leva a alguns pontos de analogia. Primeiro, a herança é conferida pela aliança. Segundo, a morte da pessoa que a celebra. Vejam, uma vez que a morte de Jesus era a principal dificuldade dos judeus para aceitarem como Messias, o escritor apresenta a aliança ou testamento a fim de demonstrar o seu pleno significado. No sentido amplo do arranjo ou acordo, seja as relações da aliança, seja de posses no testamento, embora Jesus esteja vivo, houve morte e daí a aliança ou testamento tornou-se possível, tanto no sentido hebraico de aliança selada com sangue, como no sentido grego de testamento, devido à morte do testador. Vejam bem, os sacrifícios de animais só podiam assinalar a aliança de duas pessoas vivas e, portanto, forçosamente, só a morte de um dos pactuantes, que era o herdeiro de todas as coisas, tornaria possível a herança da graça pela qual nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ratificação com sangue. Nenhuma aliança que Deus fez com o homem pecaminoso foi jamais inaugurada sem sangue. Chamamos a atenção para a passagem bíblica que declara que a vida está no sangue. Vamos ler? Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Assim, o jorrar do sangue era a evidência de que a morte da vítima realmente se dera. O sangue sobre o altar evidenciava ainda que Deus aceitara o substituto, podendo-se então dizer que os pecados foram cobertos pelo sangue sobre o propiciatório. O escritor cita a primeira aliança como alusão. Desperta-se aqui a atenção dos judeus para o fato de que a aliança sobre a qual estavam vivendo foi sancionada com sangue. E visto que o uso do sangue pertencia praticamente a tudo a ela associado, não deviam escandalizar-se com a morte de Cristo. Deviam antes reconhecer que todos os sacrifícios anteriores se tornaram válidos pelo seu sangue expiador e que só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos versículos 19 e 20, referem-se à dedicação, ou melhor, à inauguração da aliança mosaica, que se encontra em Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8. Recomendo aos irmãos que leiam. A primeira aliança não foi apenas inaugurada com sangue, mas do início ao fim, os cerimoniais se baseavam no sangue sacrificial. Por essa razão, o escritor agora inclui os versículos 21 e 22, o cerimonial do tabernáculo, no seu todo, naquilo que assinalou a inauguração da aliança. Quase todas as coisas eram pela lei purificadas com sangue, mas havia algumas exceções que não cabe agora falarmos. A morte era o castigo do pecado, e o pecado tem de ser removido antes de haver acesso a Deus ou a comunhão com Ele. Deus enviou o seu primogênito para redimir-nos, porém não sem sangue. E todas as bênçãos da nova aliança são oferecidas exclusivamente por causa do sangue derramado de Cristo. Devemos, portanto, exaltar esse sangue e procurar compreender com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças o propósito infinito das bênçãos a nós proporcionadas pelo sacrifício vicário de Cristo. O autor ainda menciona a água, a lã escarlate e o hisopo, usado na inauguração da primeira aliança. A água é o símbolo do Espírito Santo, especialmente em suas atividades purificadoras e vitalizantes. Eu sugiro a vocês a leitura de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, e João, capítulo 19, versículo 34. Essas leituras indicam a obra expiatória e o espírito pelo qual era administradora. Já a lã escarlata
era evidentemente a que se embebia em sangue ou em sangue e água, e era usada para purificação quando não se servisse à aspersão. Vimos isso lá em Levítico, capítulo 14, do versículo 51 e 52. O ensopo era uma pequena planta ou erva que, quando feita em tufos, era usada para aspergir o sangue sobre os impuros. A aspersão com sangue no tabernáculo e em seus vasos, que é mencionado no versículo 21, ele não se encontra em Êxodo 40. Porém, uma vez que o óleo jamais era usado, exceto quando o sangue tivesse sido primeiro aplicado, vimos isso lá em Levítico, capítulo 8, no versículo 23 a 30, e em Levítico, capítulo 14, do versículo 14 a 17, fica evidente que o autor tinha suficiente autoridade para o que estava afirmando. Isso significa que o Espírito é dado somente àqueles que já aceitaram o sangue de Cristo. Cristo é para a Igreja a fonte da vida, a cabeça, a esperança, a mediação, a ressurreição, o consolo, a paz, a graça, a misericórdia, o amor e a justiça. Em Cristo, o povo de Deus, e não somente o clero, exerce um sacerdócio universal em favor de todos os homens. Um corpo de Cristo, a Igreja, todos são iguais. Pensem nisso, queridos. Todos nós temos acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos às nossas considerações finais. Quando Deus fez uma aliança com seu povo, ele deu a eles bênçãos como último desejo e testamento. Para tornar esse testamento válido, o Filho de Deus morreu. Com a morte de Cristo, o testamento se tornou eficaz e suas palavras inalteráveis. Deus fez uma aliança com as pessoas pecadoras. Ele as instruiu para sacrificarem animais cujo sangue as purificava do pecado. Mas porque o povo de Israel não permaneceu fiel à aliança, Deus anuncia, por intermédio do profeta Jeremias, que ele faria uma nova aliança com pessoas em cuja mente e cujo coração a sua lei seria escrita. Cristo se tornou o mediador desta nova aliança. Por meio de sua fidelidade, ele cumpriu as exigências de Deus. Pelos pecados de seu povo, ele derramou o seu próprio sangue. Porque Cristo derramou o seu sangue, nós fomos perdoados. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu gracioso nome. Obrigada pela liberdade de estudarmos a sua palavra, que nos fortalece durante a nossa vida. Ajuda-nos a compreender cada dia mais que nossa justiça, na verdade, é igual a trapos de imundície. E que somente o sangue de Cristo pode nos limpar da impureza do pecado e renovar nosso coração à sua semelhança. Nós te pedimos, ajuda-nos a compreender esse mistério. Nós te agradecemos pela tua graça infinita e misericórdia e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e agradeço a Deus por mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá!